Ele foi humilhado, foi menosprezado. Depois disso foi tratado como uma lâmpada. O maluco foi vendido para fazer uma função de uma lâmpada. Mas agora que ele voltou, não. A história vai ser diferente. Se prepare, meus inimigos. Vocês estão na minha mira. Que isso, pai? Eu não suporto mais isso. Eu odeio eles. Tudo isso que está acontecendo são culpa deles. Enquanto ele falava isso em sua mente, um camarada estava ali leiloando o nosso protagonista. Ele estava falando o seguinte: bom, se vocês quiserem comprar uma lâmpada bem eficiente, está aqui. Ela tem exatamente 1.200 de energia. Ela vai durar muito tempo. E vocês vão pagar um preço mínimo. Agora façam os seus lances com essa raridade. Ele está sendo leiloado pelo um preço mínimo que com certeza todos vocês vão querer comprar. Enquanto ele era humilhado e leiloado ao mesmo tempo, todo mundo estava tirando onda de sua cara. Um pobre humano acabado buscando a salvação. Mas nesse momento o seu olhar só tinha ódio e muito rancor. Ele falou que os seres humanos merecem ser extintos da face da terra. E ele não vai descansar até que isso aconteça. O mundo foi poluído por uma certa energia. Foi aí que uma valquíria, uma estátua, desceu na terra e começou ali a meio que poluir tudo que estava em sua frente. Esse só foi o começo, porque logo depois apareceu um vórtex. E esse vórtex começou a bagaceira foi grande, viu? Começou a surgir monstro. E isso daí foi o início da grande revolução do mundo. Seres humanos foram puxados para outra dimensão. O mundo foi se acabando aos poucos. Seres humanos tiveram contato com essa tal energia poluída e eles começaram a sentir aquela dor imensa. Meu parceirão, tu é doido, o mundo já tava acabando. Apareceu um vórtex, apareceu uma valquíria. Oxe, tá bom demais, mano. Foi aí que apareceu os seladores, seres humanos que sobreviveram ao apocalipse, ao vórtice, e eles conseguiram ali meio que adquirir habilidades especiais para combater esses seres que acabou vindo de outro mundo. Depois disso daí, a humanidade conseguiu sobreviver. Eu, Baixai, consegui uma segunda chance e voltei para o tempo que eu frequentava a minha escola. E agora, essa não é uma história sobre heróis, e sim sobre um camarada que tá tentando destruir a humanidade. E agora a gente voltou para o tempo da escola, onde vai acontecer um teste. Você vai descobrir a sua habilidade e o seu nível de poder. Ele já sabe que o seu nível de poder vai ser 1.200, é uma grande habilidade, mas calma, ele meio que é menosprezado por conta disso. Foi aí que apareceu um camarada e falou pra ele o seguinte: ei, mas o que você está fazendo aqui, seu fracassado? Você não deveria estar trabalhando para poder pagar a dívida que você tem comigo? Calma. Na sua vida passada, ele meio que fez uma dívida com esse camarada. E ele tá falando: pô, o que você está fazendo aqui, em vez de estar trabalhando para poder pagar a minha dívida? E ele falou para todo mundo: ei, vocês sabem quem é esse cara aqui? O camarada que despertou a habilidade de 1.200 de energia. Mas ele é um inútil, a única coisa que ele sabe fazer é fazer iluminar o seu caminho. E isso daí foi uma grande comoção, todo mundo ficou ali falando que ele é só um perdedor, que tem uma habilidade de fazer luz, somente isso. Então ele ficou ali tirando onda, e mais uma vez ele ficou falando: que tal você trabalhar de outro jeito para poder pagar a minha dívida? E o Proto ficou feliz falando: ainda bem que você não mudou, cara, porque na vida passada eu não tive a chance de me vingar de você, porque você acabou indo de Vasco muito cedo. Ele agarrou o camarada ali e falou para ele se preparar, porque a sua dívida vai ser paga com vários juros. Não precisa se preocupar. Foi aí que ele ficou com raiva e perguntou: tá perdendo a noção do perigo, moleque? E o Prota: calma, meu parceirão. Você quer que eu pague a sua dívida e você vai querer me machucar? Vai, fica à vontade, pode bater. Mas se eu não conseguir sobreviver nessa pancada, quem é que vai pagar a sua dívida? O cara tava utilizando o sistema contra o sistema naquele momento. E o cara: calma. Eu vou deixar você viver por enquanto. E eu acho melhor você passar nesse teste, viu?
porque você vai pagar muito caro. Eu vou pegar você na saída. E o prota falou para ele não se preocupar, porque ele já foi marcado, ele está em sua mira. Eu não sei vocês, mas eu fico fazendo essa pose de frente do espelho, é bem da hora. Enquanto isso, o tempo foi passando, ele falou pra ele descansar, que ele já vai se encontrar com ele. Mas só que todo mundo ficou fazendo fofoca, o cara realmente menosprezado, humilhado e ninguém quer ele por perto. Mas ele falou que isso deveria ser assim, porque a humanidade tinha que continuar do mesmo jeito. O seu pensamento não mudou. 3 anos atrás, ele estava ali meio que fazendo o seu despertar e ele estava muito feliz. O cara antigamente era muito inocente, ele falou que vai querer despertar e tal, querer ser um selador para poder salvar toda a humanidade. Mas o que é ser um selador? Seladores são seres humanos que despertam uma habilidade com muita energia. E o prota despertou a sua energia de 1200 e todo mundo ali ficou falando que ele vai ser um grande herói. Puskin era um camarada que ele conseguia ver o futuro da pessoa que ele tocava. E assim que ele tocou no protagonista, ele ficou ali pensando, vamos ver qual vai ser o seu futuro. Um futuro brilhante, onde ele vai salvar toda a humanidade. Mas só que Puskin não conseguiu ver nada, mas ele falou que o futuro daquele garoto era brilhante a partir de agora. Foi aí que ele recebeu ali uma certa atenção, ficou muito feliz, já que ele seria o grande trunfo da humanidade. Mas o tempo foi passando, ele foi recebendo cartas e cartas de admiração, mas só que tinha um problema. Esse tempo todinho ele só despertou uma habilidade, que era fazer a luz. E ele, opa, calma aí, a minha habilidade só vai permanecer assim? E ele ficou ali, oxe cara, eu só consigo iluminar, que tipo de habilidade é essa que vai ser útil para salvar o mundo? Mas ele ficou tranquilo, ele ficou ali despreocupado com a sua vida. Mas aquela perseguição, aquela admiração, botando pressão nele, que ele vai ser o salvador do mundo, foi ficando cada vez mais pesado e aquela alta expectativa acabou indo para o ralo. Ele fez uma dívida, o cara veio cobrar, o seu pai meio que vendeu a sua irmã para poder pagar essa dívida também e ele acabou perdendo quase tudo. O nome dele é Baishai, 18 anos, 1200 de energia. E agora sim, ele vai tentar fazer tudo diferente, incluindo aquela mocinha ali do seu lado. Quem será essa tal personagem misteriosa? Baishai estava falando que não vai deixar acontecer com ela o que aconteceu no passado. Nesse momento, uma examinadora estava mandando todos os candidatos prestarem atenção, porque o aviso vai ser breve, então prestem atenção. Foi nesse momento que ela falou que o teste vai começar logo em seguida, mas antes disso eles têm que formar um grupo. A examinadora Side-Eye estava explicando, eles vão ter que formar um grupo para poder participar. Foi aí que aconteceu uma comoção, todo mundo saiu correndo, tentando procurar os seus camaradas para fazer parte do seu grupo. Várias pessoas estavam ali falando, por favor me aceite no seu grupo. O restante do pessoal estava ali falando, você tá afim de fazer parte do meu grupo? Não. Você está afim de fazer parte do meu grupo? Não. E ficou nesse vai e vem pelo longo e bom tempo. Os examinadores estavam falando que eles podem selecionar qualquer tipo de pessoa, mas obviamente eles vão selecionar aquelas pessoas que são fortes o suficiente para poder conseguir passar. E também tem pessoas que vão querer se aproveitar do seu companheiro para ficar no bem bom. Ela falou que realmente é um bom plano. E também tem aquele camarada da energia de 1200. O examinador estava falando o seguinte, bom, ele pode ser uma pessoa de 1200, mas obviamente ele é só um inútil que consegue manifestar aquela energia de luz que é muito fraca. Eu acho que ele vai ficar sozinho. E o tempo foi passando, o pessoal conseguiu ali formar o seu grupo. Mas tem uma pessoa que estava sendo negada. E o prota se aproximou dele e perguntou, você não quer formar um grupo comigo não? Mas o cara ficou com raiva. O que é seu inútil? Você não serve pra nada, você só tem um poder de uma energia, dá o fora daqui. Ele acertou uma pancada bem forte na cara dele, que vocês não têm noção. Ele ficou indignado. E o figurante ficou falando pra ele ficar longe dele. E o prota, cara, tu tá fazendo isso mesmo? Porque na vida passada ele considerou o nosso prota e fez um grupo com ele, só para vocês terem ideia. Mas ele acabou aceitando aquela situação, ele vai pagar caro futuramente, pode ter certeza.
Foi aí que aquela moça misteriosa acabou entregando um lenço para ele e perguntou se ele estava bem. Ele falou que estava bem, mas tem certeza que você quer me ajudar? Por que você está fazendo isso? Ela está fazendo isso porque ela realmente está ali de espontânea vontade. Mas o Prota obviamente não acreditou nisso logo de primeira. Então ele perguntou: me diga, por que você está me ajudando? O figurante chegou falando para a irmã Yueshin se estava tudo certo. Ele já conseguiu as informações que ela estava querendo para formar um grupo. Ele acabou selecionando só os melhores para fazer parte do seu grupo. Foi aí que ela perguntou se não poderia encaixar o nosso Protinha no meio do grupo. Mas o cara falou que não, ele é só um inútil. Mas ela: sim, leve ele com você. E o Prota: por que você está me ajudando? Eu quero que você me diga a verdade. Ela falou que simplesmente estava ajudando ele porque ela queria. Mas também, se ele não quisesse ser ajudado, é só ele recusar. 2 segundos depois ele estava entregando ali o seu papel de inscrição do grupo e estava falando que ele já estava preparado. Ele sabia que algum grupo iria querer recrutar ele, o mestre dos mestres. Tamo junto, rapaziada, eu sou o mestre da iluminação, se vocês estiverem no escuro, só me chamar. Ele mandou uma braba ali e ficou ali meio que interagindo junto com o grupo, só pra vocês terem ideia. O cara é bem carismático do meu ponto de vista. E o tempo foi passando, todo mundo ali entregou a sua lista de inscrição, o grupo foi formado. Foi aí que finalmente iniciou a participação do grupo no teste. Eles estavam meio que procurando alguns monstros que estavam na redondeza. Se você derrotar esses monstros, você vai ser capaz de conseguir alguns pontos. Então, você formar um grupo bem poderoso é muito vantajoso para o seu lado, se você for muito fraco. Uma mulher do seu grupo estava explicando o seguinte para o seu líder: ela estava sentindo uma certa energia vindo de certo local. Foi aí que a outra falou que poderia muito bem dar uma averiguada para poder ver o que estava acontecendo. Assim que ela chegou no local, vinhas começaram a sair do chão de uma certa planta. Ela ficou assustada, pensou: o que é aquilo dali? É um monstro? A sua sorte estava em dia. Era o monstro que estava fazendo a participação desse teste. Esse grupo acabou saindo na frente, porque eles foram os primeiros a encontrar um monstro. Mas não era um monstro normal não, começou a aparecer outros que estavam presentes ali também. Os pequenos, os médios e os grandes. Nesse momento, o seu grupo ficou completamente cercado. Foi aí que o seu líder mandou o pessoal se acalmar, cada um tinha sua função. Ela acabou aceitando, ela utilizou ali o seu poder, chamando a atenção daquele monstro. Rapaz, essa obrinha tá muito boa. Já deixou o like, se inscreveu no canal? Dale! E a situação foi ficando mais descomplicada para o lado daquele grupo, porque assim que ela chamou a atenção, o líder acabou aplicando a sua habilidade de fogo e conseguiu ali destruir todas as plantas que estavam por perto. E ele falou o seguinte: se vocês continuarem comigo, com certeza eu vou trazer o sucesso para vocês. Foi aí que todo mundo ficou ali: nossa, esse cara aqui é de extrema confiança. E a outra pegou ali meio que o núcleo e entregou para o seu líder. Ele ficou muito feliz, porque a partir de agora é só regresso, ou só progresso, quer dizer, ele estava ali comemorando. Enquanto isso, o grupo do nosso Prota estava ali procurando os seus pontos de boa. Enquanto isso, o grupo do protagonista estava ali procurando monstro para poder ganhar os seus pontos também. Shueishin estava conversando com o Prota a respeito de algumas coisas, mas o Prota estava ali tirando uma piadinha e tal, estava meio que interagindo com o grupo, viu? E assim o líder do grupo, que é esse cara aí, tava explicando pra todo mundo ficar tranquilo. E ele: opa, eu tô sentindo uma certa energia ali por perto. E o Prota: tá na cara que isso é uma armadilha, porque o verdadeiro inimigo está aqui, bem perto. Era essa aranha. Mas o líder ficou ali assustado e falou: parece que tem alguma coisa naquele local. Eu vou pedir para você iluminar o caminho. Será que você poderia me ajudar aqui? Baixai concordou ali, mas só que Shueishin acabou não gostando. E o Prota: não, pode deixar comigo, eu vou. Pela primeira vez eu tô sendo útil, e isso é muito alegre. E ele ficou ali felizão e partiu para cima. Mas obviamente isso fazia parte do seu plano. Ele ficou ali sorrindo. E assim que ele pisou no chão, a gente pode observar que uma certa energia acabou exalando do chão. Todo mundo ficou ali surpreso, eles não sabiam como reagir. Foi aí que um certo
local foi meio que descoberto. Acabou surgindo um manto escuro e todo mundo ali ficou gritando: ei, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Enquanto isso, os examinadores estavam vendo tudo pela tela. Ela estava explicando que tem alguns participantes que estão correndo risco de vida, mas ela tá falando que isso é normal. Bom, até aí tá tudo bem. E agora que tava tudo escuro, depois que aquele manto foi ativo, o Prota tava utilizando a sua habilidade de luz, tava clareando o local todinho. E ele mandou todo mundo se acalmar. Depois disso, tava muito escuro, bicho. E o cara, calma, calma. Adivinha o que apareceu? O boss daquele local. Ô, meu pequeno gafanhoto, a história mal começou e já tá assim. Tá bom demais. E o tempo foi passando. O cara falou que eles têm que conquistar aquele demônio, ou seja, derrotar. Mas só que o cara foi meio que forçado a participar disso. Mas ele falou: por que a gente não manda esse inútil, que ele só faz luz? Mas adivinha quem tava ali reclamando? Ela mesmo, falando que cada um tem a sua função nesse grupo. Mas o líder falou o seguinte: cara, você vai iluminar o caminho e não fique no meio, entendeu? E o Prota: pode deixar. Mas só que o restante do grupo não concordou com isso, ficou ali tirando piadinha. O inútil como ele só iria atrapalhar, não entendo por que a gente aceitou ele no grupo. Ela tava pedindo desculpa pelos seus companheiros que estavam falando aquilo, mas o Prota segurou na sua mão e mandou ela ficar relaxada. E ela: opa, como assim? O que você está fazendo? Essa sua espada, ela tem mana, né? Então eu posso embutir a minha mana nela. Fica tranquila, fica tranquila. Ela falou que ele tá fazendo coisa desnecessária, mas ele falou que tava fazendo isso para proteger ela. E o restante do grupo: ei, o que vocês estão fazendo aí? Nesse momento, o Prota não estava olhando para ela, mas sim, ele estava olhando para a sua sombra, que estava logo adiante. Ele pegou a sua espada, embutiu a sua mana nela e sapecou na sua sombra. E assim, todo mundo ficou ali sem entender o que estava acontecendo, porque ele estava fazendo aquilo dali. Foi aí que um cara começou a falar do nada, na sombra dele. E o Prota: eu sei que você está aí, meu camarada, saia da sombra dela. E ela: mas o que está acontecendo? Saiu o que da minha sombra? Eu não tô entendendo mais nada. Enquanto isso, a sua sombra começou a se mover de um lado para outro e saiu correndo. E a espada que estava cravejada no chão ficou lá mesmo, enquanto a sua sombra era separada em duas. Ninguém estava entendendo mais nada. Foi aí que finalmente apareceu o seu primo. Seu primo era o segundo mestre da família de Ueshin, mas ele ficou ali surpreso. Como você descobriu que eu estava na sombra dela? Você realmente parece ser um cara habilidoso, pela sua habilidade tão inútil. E ela: primo, o que você está fazendo aqui? Foi aí que a situação ficou mais complicada, mas o Prota estava sorrindo, porque ele sabia que isso iria acontecer, porque na vida passada foi esse cara aí que fez ele perder o seu braço, e ele fez outros experimentos a respeito da Ueshin também, e ele falou que não vai deixar nada disso acontecer agora, porque ele vai salvar ela com certeza. E agora receba a minha habilidade de luz. Todo mundo ficou ali surpreso: o que ele vai fazer? Ele vai atacar a gente? Mas foi aí que a ficha caiu. O cara só tem uma habilidade de luz. E o líder: ei, tu tá de brincadeira com a nossa cara? Os caras tudo em silêncio, olhando pra cara um do outro. Esse cara tá de brincadeira, né? Ele falou que vai atacar a gente com a luz dele. O cara virou chacota naquele mesmo momento. Um perdedor como você querendo atacar a gente com essa sua luz fraca? Foi aí que ele falou: calma, calma, vamos deixar ele sozinho. Nesse momento, a sua habilidade das sombras foi ativada e tava pegando o Ueshin. E ele: bom, eu vou acabar com você primeiramente, porque eu preciso do poder da nossa família. E ela: como isso é possível? O meu familiar querendo tirar a minha própria vida. Ela mandou o nosso Prota correr no meio daquela situação. Olha só, ela tentando salvar a vida dele. Mas só que o gordinho falou que não vai deixar de jeito nenhum. Você tá tentando escapar? Claro que não, você vai ficar aqui e a gente vai acabar com você também. E o tempo foi passando e o gordinho demonstrou a sua habilidade. Ele conseguia ali transformar o seu punho em uma pedra gigante e estava prestes a acabar com o nosso Prota. Ela ficou ali lamentando tal situação por ter convidado o nosso Prota para fazer parte do seu grupo. Mas o Prota falou para ela não se preocupar, porque ele já sabia que isso tudo iria acontecer. E ele jogou a sua luz
luz em direção na Yueshin. Todo mundo ficou ali se perguntando que tipo de luz é essa, porque a luz se mexia rapidamente. E o cara, mas o que você está fazendo exatamente? Tá achando que essa luz vai conseguir derrotar a gente? Ele jogou a sua habilidade das sombras para tentar impedir aquela luz, mas só que ela passou rapidamente por elas. E ele, ei, mas o que é isso, hein? Essa habilidade é muito sinistra. Ele estava com a sua luz bem diante dela. A luz acabou entrando em contato com a sua testa e entrou no seu corpo também. O seu corpo começou a brilhar naquele momento. O seu primo logo sacou o que estava acontecendo. Ela estava despertando. É, meu parceirão, ela estava ali ganhando mais habilidades do que ela já tem agora mesmo. E o seu primo, opa, parece que você é uma pessoa que consegue forçar o despertar em outras pessoas. Eu posso ajudar você, você não quer fazer parte do meu time? Mas só que o Prota falou que não estava afim não, porque agora o seu fim está próximo, porque a Yueshin vai acabar com ele. E ele sentiu ali o perigo eminente. A habilidade que o Yueshin acabou despertando era um fogo bem poderoso, que poderia queimar qualquer coisa que estivesse em sua frente. Ela ficou abismada, ela nunca queria imaginar que ia conseguir despertar agora. E o Prota sentou e falou para ela agilizar o processo, acabar logo com eles. E o Yueshin estava bem pistola das ideias, né? Porque o seu próprio familiar querendo acabar com ela, ela estava com muita raiva e o seu primo mandou ela se acalmar, mas foi nesse momento que o gordinho tentou intervir, falando que não vai deixar nada disso acontecer. E o Yueshin, você é mais fraca do que você imagina. Mas só que o Yueshin não estava ligando para nada, sapecou o fogo no gordinho. E vocês já sabem o que aconteceu. O gordinho foi carbonizado naquele momento. Foi só um tiro e o bicho foi de Vasco. E o seu primo ficou preocupado. Opa, eu não posso ficar aqui não. Eu vou dar um jeito de escapar. Ele utilizou o mergulho da sombra e começou a seu plano de fuga nesse momento. Mas foi aí que a situação se complicou. Ele estava tentando escapar, mas só que ele não pode sair dessa tal barreira que foi feita agora. Mas ele pensou em outro plano. Eu vou acabar com ele primeiramente. Aí ele, opa, calma aí, primo. Tem certeza que você está seguro agora? Ele estava pensando que estava seguro, mas só que ele não estava. A sua prima estava extremamente irritada a seu respeito. Foi aí que ela sapecou fogo no seu primo. E o maluco foi carbonizado novamente. E ele estava ali comemorando, falando que belo tiro, que belo tiro. E o Yueshin estava cansada. Ela despertou, utilizou seu poder ali no full total. Ela estava chorando e falando: por que isso foi acontecer? O Prota chegou perto dela, botou ali a sua capa e mandou ela se acalmar. Mas ela estava um pouco agradecida, por conta do protagonista ela conseguiu sobreviver. Mas ele falou que só fez o necessário, já que ele não queria que isso acontecesse com ela. Ela falou: obrigada, bai, por você estar do meu lado nesse momento. Dali, o maluco já conquistou a mina sem saber fazer nada. O papai. E ele acabou adquirindo novas habilidades logo depois de fazer tal ato. Parece que agora ele vai conseguir copiar algumas habilidades, utilizando a sua famosa luz. Foi aí que apareceu os figurantes restantes, falando que vai acabar com ele, não importa o motivo, ele tinha que acabar aqui. E assim ele partiu pra cima, dando uma sapecada junto com a aranha no protagonista. Enquanto o figurante tá comemorando, falando que vai conseguir acabar com ele, o Prota tava sorrindo e falou o seguinte pra ele: cara, tu tá achando que eu sou fraco? Ele falou que sim, você é bem fraco. A situação pro seu lado não tá muito boa. Mas o Prota falou que a vivência da sua vida passada fez ele adquirir outras habilidades, ou seja, ele não é fraco de jeito nenhum. Ele pegou uma garrafa d'água e acabou jogando a água, e ele conseguiu ali congelar a água. Meu parceirão, ele fez uma espada de gelo e mandou o figurante vir pra cima. Você tá achando que eu sou fraco? Eu vou acabar com a sua raça, viu, seu inútil. Depois que ele foi chamado de inútil, adivinha quem estava ali bolando o plano junto com o outro figurante? Eu vou chamar a atenção dele e você vai finalizar ele, ok? E o figurante concordou. É um plano que tem tudo para dar errado, mas também tem tudo para dar certo. Vamos que vamos.
E assim a operação foi iniciada, 2 contra 1, ou 3 contra 1 quer dizer, porque eles estão usando a aranha também. E o Prota tava ali mó felizão, falando: pode vir pra cima, eu vou acabar com vocês. Ele balançou a sua espada de gelo e tava congelando todas as teias de aranha. Essas teias de aranha tinham veneno nela, então ele meio que impediu as teias de aranha chegar nele. E ele tava falando novamente: só são isso que vocês conseguem fazer, seus inúteis. E os figurantes foi ficando com raiva e o Prota foi ficando feliz, já que ele odeia os seres humanos. Ele tava com tanta vontade de partir pra cima, sapecar essa espada de gelo que vocês não têm ideia, viu? Então vamos continuar, mas eu quero que vocês não morram tão rapidamente assim. Ele tava cortando as pernas das aranhas e o figurante foi ficando ali: ei, calma aí, ele tá me congelando, ele tá me congelando. Mas o figurante falou uma frase bem interessante: você não pode fazer isso porque eu tô em posse do boss do local. E o Prota: não se preocupa não, ele absorveu ali meio que o sangue da aranha e fez a sua espada crescer cada vez mais. E a espada foi ficando mais poderosa com o passar do tempo. O sorriso no seu rosto estava indicando que ele estava extremamente feliz fazendo aquilo dali. Mas ele falou o seguinte novamente: calma aí, se você fizer isso você não vai conseguir sair desse local. Você se esqueceu? E ele: é mesmo, né? Agora que você falou isso, você tem até um ponto. Ele estava hesitando naquele momento. Então ele pensou: será que eu acabo com eles e depois acabo com a aranha? E ele ficou ali pensando: é uma boa oportunidade. Depois disso ele meio que se desconectou da aranha e saiu correndo e falou para o seu companheiro aplicar logo o golpe que ele estava ali esperando. O seu companheiro, ele estava ganhando tempo para que ele pudesse aplicar o seu golpe de som. Ele ficou ali se preparando e tal, e o Prota: parece que eu vacilei, eu acabei abaixando a minha guarda. E o golpe de som foi jogado em sua direção e o Prota recebeu um baita golpe ali, viu? Assim que passou pelo seu ouvido, ele ficou ali gritando, falando: o que tá acontecendo? Essas vozes não param de passar pelo meu ouvido. E o cara tava comemorando, falando que a gente conseguiu derrubar ele agora. Agora é só partir pra cima dele, dar uma tramontinada e pronto, vamos conseguir sair. Mas foi aí que a aranha também tava no meio do processo, querendo acabar com o Prota. E começou ali a meio que cuspir umas coisas no chão. E o Prota: parece que eu vacilei, eu acabei abaixando a minha guarda. Seres humanos, por um segundo eu acabei deixando eles fazer o que eles quiserem. Mas ele utilizou seu escudo ali, conseguiu se proteger e saiu correndo para longe. Mas ele falou que ele não vai conseguir escapar, já que ele estava utilizando novamente o seu golpe de som e estava jogando em sua direção. Mas ele falou que isso não tá certo. Por qual motivo ele tá correndo? E o Prota: ei, vocês são uma ameaça pra mim? Claro que não, isso é brincadeira. Ele acabou jogando a sua bola de luz no seu companheiro, que foi carbonizado, e ele tava mandando ali o cara se recuperar. Mas como assim se recuperar? Calma que ele não vai voltar à vida não. O Prota tava recuperando a sua habilidade. E assim ele falou que tava tentando fazer um teste e funcionou. Esse teste de adquirir novas habilidades jogando uma bolinha de luz para ver se funciona. E funcionou perfeitamente bem. Ele conseguiu ali fazer a sua mão gigante de pedra e falou: o teste foi um sucesso, mas ainda tá faltando outro detalhe. Mais uma vez ele pegou ali a sua bolinha de luz e acabou jogando, adivinha onde? Naquele cara que tava utilizando os passos sombrios. E ele conseguiu adquirir também os passos sombrios. Ele ficou ali extremamente feliz. Mas foi aí que o cara ficou falando pra ele não ficar tão arrogante, porque agora vai ser o seu final. Ele utilizou passos da sombra para escapar do ataque do seu inimigo. Foi aí que o figurante ficou extremamente preocupado. Agora que ele tá conseguindo utilizar essas habilidades, a gente não sabia que ele poderia fazer isso. Mas agora foi tarde demais. Meu parceirão, o seu fim está próximo. Um começou ali a se tremer, falando que pediu desculpa, não queria fazer isso. E o Prota: calma, vai ser uma boa experiência pra mim, tanto pra vocês também. E assim o cara ficou ali: por favor, não faz isso não, cara, eu vou te ajudar. E o Prota: calma, você já está marcado na minha mira. Logo depois eu pensei:
ele vai pegar uma coisa e simplesmente vai jogar nele. Mas não, o cara tava fazendo um canhão com a sua mão, junto com a sua habilidade de petrificação. Olha só o tamanho da bazuca que ele tá utilizando para disparar em direção ao figurante. O figurante ficou gritando, falando: para aí, por favor, mas foi tarde demais. Você tá me dando um baita de um trabalho. Pra falar a verdade, ele estava testando as suas habilidades. E o tempo foi passando. Depois dos acontecimentos, o nosso prota conseguiu sair daquela barreira. Ele conseguiu derrotar todos e também conseguiu ali pegar o boss, que era essa aranha, na sua mão. Logo na sequência, adivinha quem apareceu? Os examinadores, perguntando: opa, Bai, o que foi que aconteceu? E cadê o primo da Yueshin? Foi aí que o prota tentou ali responder alguma coisa, mas ele: opa, calma aí. Tem alguma coisa a ver, porque ela está procurando o primo dela. E agora, o que será que eu deveria responder? Ele falou que primeiramente é melhor cuidar da Yueshin, mas ela falou que não, vamos primeiramente saber o que aconteceu com ele. E o prota: será que eles estão trabalhando junto ou coisa do tipo? Foi aí que apareceu um camarada gritando horrores, perguntando sobre a sua jovem senhorita. Ele estava ali muito preocupado, mas adivinha por qual motivo? Ele é o segurança da família dela, e ele estava meio que fazendo a sua proteção. Tinha um segurança que estava fazendo uma ligação, chamando a ambulância. Nesse momento o prota falou para ele se acalmar, porque ele vai explicar o que aconteceu agora, tranquilamente. Mas só que o segurança é tipo muito fã da sua jovem senhorita, e a examinadora falou o seguinte: eu também quero conversar com ele, então por favor capturem ele agora mesmo. O grupo todinho partiu para cima do prota. Foi aí que uma mulher utilizou a sua habilidade. Essa habilidade permitia a ela ver os seus movimentos antecipados, e o restante dos examinadores estavam utilizando a sua habilidade para tentar capturar ele também. Mas o prota mandou eles se acalmarem, porque ele não vai fugir de jeito nenhum. E agora, como ele deveria explicar essa situação? O segurança falou que não tem o que explicar. Ele vai bater nele e depois ele vai perguntar o seu argumento. E o prota: calma aí, meu parceirão, que tipo de lógica é essa? E a examinadora também estava perguntando aonde é que estava o primo de Yueshin. Ele estava tentando descomplicar, mas estava ficando mais complicado com o passar do tempo. E ele falou: olha, eu faço parte do grupo dela, olha a minha inscrição. E aqui o boss, a aranha. Mas só que ela falou que isso não adiantava de nada, porque eu não sei se você vai estar falando a verdade, isso pode ser falsificado. E o prota ficou ali na defensiva, e ela foi botando cada vez mais pressão pra cima dele. O segurança perguntou: ei, o que você quer fazer agora? Bom, por enquanto vamos pegar ele, né? E o segurança partiu pra cima, querendo dar uma sova nele braba. E o prota: cara, e agora? O que eu deveria falar? Foi aí que ele gritou: calma vocês, fiquem tranquilos, eu tenho uma missão, uma certa missão que foi dada pra mim. E ixi, calma, todo mundo ficou ali pensando: que missão é essa? Me diga o que está acontecendo e pra onde foi o primo da Yueshin. E o prota: calma, eu tenho uma mensagem que foi transmitida pra mim. No meio da confusão, ele falou uma mentira ali um tanto que exorbitante, e ela ficou na dúvida. E também o outro examinador perguntou: eu acho que a gente deveria dar uma conferida, não? Vai que ele tá falando a verdade. E todo mundo acabou concordando, mas como ela não sabia se era verdade ou se era mentira, ela tinha que fazer alguma coisa, ou seja, ela decidiu acreditar nele e falou que vai conversar com ele particularmente, porque ela tava com a missão de pegar Yueshin. Então ela tinha que resolver esse problema longe dos segurança, entendeu? Então ela resolveu ali primeiramente tratar dos primeiros socorros da Yueshin, enquanto seus seguranças estavam ali fazendo o seu trabalho, protegendo ela, levando ela para um hospital. Foi aí que o prota foi redirecionado para outro local. E o prota: bom, até agora tá indo de acordo com o meu plano. Eu quero exatamente que eles fiquem perto de mim. Rapaz, o que será que esse cara vai fazer, viu? E ele foi levado para o prédio do diretor. E o tempo foi passando, os estudantes que estavam vendo aquela situação estavam pensando que ele foi desqualificado e ficaram humilhando ele, falando que ele era um perdedor e etc. E o prota foi escutando tudo isso tranquilamente, porque o cara é frio e calculista. Ele começou a fazer umas piadinhas só para quebrar o gelo,
E enquanto ele estava tentando chamar a atenção deles, ele utilizou a sua habilidade das sombras para fazer um certo clone, indo diretamente para a sala do diretor. E assim que chegou na sala do diretor, ele estava pensando que agora o seu plano chegou no melhor momento. E assim os examinadores entraram na sala. Eles viram uma certa sombra. Ela estava perguntando pelo primo da Yue Xin. E o prota lançou aquele sorriso maligno, falando: agora sim. Ele pegou um touro dourado que estava em cima da mesa, aquela sombra, e acabou jogando. Eita, e agora? A outra pegou o touro em sua mão e ela perguntou o que está acontecendo. E o prota gritou: ativar agora mesmo. Logo depois que ele tinha gritado, adivinha o que aconteceu? Uma luz acabou saindo do nada e ativou aquela barreira. Foi aí que o professor estava explicando essa situação. Quando o monstro da poluição aparece, que foi contaminado, aparece no meio de uma área. Isso tem várias interpretações. Você pode acabar indo de vasco, você pode ficar com sono, você pode ficar fraco, ou seja, várias ocasiões para tipos diferentes. Mas no final ele está falando que todas são perigosas. Ou seja, se por acaso acontecer alguma coisa do tipo, fuja, meu amigão. Foi aí que outras pessoas estavam fazendo perguntas a respeito, tipo a porcentagem, se uma situação dessa acontecer, o que a gente deveria fazer. Outras pessoas ficaram com medo, se isso realmente for acontecer, vai ser o fim do mundo. Mas foi aí que o camarada falou: calma aí, gordinho, você tá muito afobado, meu parceiro. Se existe esse problema, com certeza vai existir as pessoas que iriam resolver ele, entendeu? Foi assim que ele ficou trocando ideia com o gordinho e tá, e o gordinho se acalmou. Mas o professor mandou todo mundo ali, ó, se acalmar. Calma, calma. Eu sei que vocês têm várias perguntas a respeito desse assunto, mas pelo menos 80% das pessoas que ficam nessa situação conseguem sobreviver. A situação fica complicada quando 99% daquela barreira é erguida. Foi aí que o povo foi à loucura. Vai ser o fim do mundo. Todo mundo ali ficou pedindo ajuda. Até o Kami, me ajude por favor. E aí outra mulher perguntou: então, o que a gente deveria fazer quando isso acontecer? E o professor: calma, calma. Eu sei que vocês querem saber de respostas agora, mas isso a gente só vai saber quando realmente acontecer. E agora voltamos para a parte do nosso prota. Ele estava ali de boa, falando o seguinte: essa poluição, na verdade, ela é 99%, só para vocês terem ideia. Ou seja, isso daí é considerado uma calamidade. É essa parada que o nosso prota acabou ativando. Ela ainda estava pensando que essa sombra seria o primo da Yue Xian. Yue Xian, Yue Xuin, rapaz, Yue Xian. E aí o nosso prota ficou ali no meio da brincadeira, rindo da cara deles. E o examinador: você fez isso, né? Quem é você mesmo? O prota ficou rindo e falou que eles caíram diretamente na sua armadilha. E agora eu vou dar o fora daqui. Tchau, meu parceirão. Ele ativou a sua habilidade das sombras, mas só que aquele cara que tem a habilidade do polvo acabou ativando ela e jogou ali em direção no protinha. Mas o prota, como não é besta, tava tentando escapar. Mas o cara de polvo falou que ele não vai escapar tão facilmente. Ele acabou mergulhando seu corpo completamente nas sombras, mas foi aí que ele ativou uma certa habilidade que permitia ele seguir o nosso prota apesar das circunstâncias atuais. E o prota ficou ali de boa, pensando que iria escapar. Mas foi aí que a mulher de uma luz brilhante falou: bom, se você tá procurando sombra, então eu vou fazer muita luz para você. Ela acabou aplicando o seu golpe. Depois dela aplicar o seu golpe, o prota ficou ali exposto, mas só que ele ficou em modo de uma sombra, só para vocês terem ideia do quão bizarro esse negócio é. E então ele pensou: cara, eu posso fugir daqui, mas eu vou ter que sacrificar o meu braço novamente. Não teve jeito. Foi aí que a examinadora perguntou quem era ele e o que ele veio fazer aqui e quais são as suas intenções. O prota ficou tirando onda da cara dela, porque ele não iria explicar nada. Ela só ia dar uma torturada nele de leve. O prota, como não é besta, revidou com seu ataque do som. Ele desceu uma pancada sonora ali e conseguiu sair daquela situação.
situação. Os vidros que estavam no local se quebraram todos ao mesmo tempo, mas ele teve que pagar um alto preço. Esse ataque sonoro acabou estourando os tímpanos dos examinadores que estavam presentes, e ela estava gritando: "Pra onde ele foi? Aquele miserável!" E adivinha quem apareceu no momento? Sim, um crocodilo. Bom, crocodilo não, esse daí é o segurança da Yue Xian. Tava perguntando o que foi que aconteceu. Ele escutou um barulho e foi dar uma olhada. Mas assim que ele pula pela janela, ele falou que a segurança da sua jovem senhoria era prioridade no momento, já que ele não estava se preocupando com o examinador. E assim ela ficou ali: "Oxe, ele não pode fazer isso não, a gente tem que dar cabo da Yue Xian, como é que ele vai pra lá agora mesmo? Ei, vocês vão logo dar uma olhada nisso e procurem aquele perdedor no meio do caminho." Ela falou que tava ali, sei não se isso vai dar certo, viu? Enquanto isso, os estudantes estavam no meio do pátio. "Ah, mano, isso aqui vai dar muito errado, tô com um mau pressentimento." Foi aí que o Prota tava em cima do prédio, apreciando aquela bela vista e também lamentando, né, que ele perdeu o seu braço. Parece que é o destino, viu, meu parceiro? Mas ele continua rindo, porque isso não vai empatar ele em sua vingança, que ele vai conquistar agora. Os alunos que estavam no meio do pátio ficaram: "O que tá acontecendo? Porque tudo tá vermelho?" Uma pessoa chegou gritando, falando que tá tudo acabado. "Meu Deus do céu, a gente foi esquecido." Foi aí que um camarada teve uma ideia: "Ei, calma aí, rapaziada, eu quero que vocês se juntem, vamos formar um grupo." Ele tava dando uma de líder, mas tinha um motivo. Se ele for o líder, ele vai conseguir sacrificar pessoas ao seu redor. Como ele vai ter a função do líder, ninguém vai obrigar ele a fazer nada, já ele vai obrigar outras pessoas. Tem um camarada que ficou pensando a mesma coisa, mas teve um figurante que perguntou: "Cara, você tem propriedades para ser um líder?" Ele falou: "Calma, observe bem, vou demonstrar o meu poder." Ele sapecou a sua mão ali no chão, que ficou uma lava no chão. Ele falou: "Viu? Esse daqui é o meu poder. Você entendeu agora porque eu quero ser o líder?" Logo depois o touro apareceu e sapecou uma chifrada nele. E o povo: "O quê? O touro apareceu do nada, sapecou a chifrada no líder, já foi de Vasco." Todo mundo ficou ali gritando: "Eles estão mortos, eles estão mortos. Não é o fim do mundo, cara. Não tenho muita informação. O que a gente deveria fazer agora?" "Ó, líder, você se foi, líder." "Não, líder." Naquele momento ela praticamente entrou em choque. Foi aí que o búfalo também partiu pra cima dela e sapecou outra chifrada. Ela foi de Vasco. E o restante do pessoal ficou ali perdido naquele momento. E o Prota ficou só observando. "Seres humanos fracos, é isso que vocês merecem. Vai ficar cada vez pior daqui pra frente. Eu só estou treinando vocês. Vocês deveriam agradecer a minha bondade." Cê é louco, o maluco tá sinistro, viu? O coração do cara é pura maldade. Ele tava ali falando que vai ficar pior. Tipo, pior mesmo, viu? Então isso daí é só o começo pra eles. Todo mundo ficou ali correndo, todo mundo tentou ali salvar a sua vida. Foi aí que as suas verdadeiras faces foram reveladas. Enquanto uns estavam sofrendo, outros estavam desesperados, pedindo ajuda para o Kami. E o Prota: "Eu gosto de assim. Parece que o búfalo finalmente está ativo. Búfalo barra touro pra mim, né?" E ele tava falando o seguinte: "Olha, pra você conseguir escapar desse búfalo, tem que ter uma certa coisa." "Mas que coisa?" "Tem que seguir uma certa regra. Você não pode utilizar habilidades que mudam a sua cor. Ou seja, você não pode deixar o seu corpo mudar de cor. Aquela áurea que fica ao redor do seu corpo." Ele acabou utilizando uma certa habilidade que não muda a sua cor. Foi uma habilidade do vento. E ele falou que você pode escapar do búfalo desse jeito, utilizando o sistema contra o sistema. Mas só que ninguém sabe dessa pequena regra, a não ser ele. Agora ele tem que pensar em outra coisa. Ele tá tentando roubar as habilidades dos estudantes que estavam presentes no local, mas ele não sabia ainda como ele vai fazer isso. E o tempo foi passando. Da Yue Xin estava ali correndo contra o tempo para tentar chegar no carro.
E assim que ele chegou no carro, a outra mulher estava fazendo uma pergunta para ele, perguntando: ei, a gente não deveria fazer outra coisa, deixar a jovem senhorita para outro momento? Mas ele falou que não, sua prioridade agora é cuidar dela. Vamos deixar os problemas secundários para outro momento. Vamos ver se eles conseguiram sair daqui primeiramente. Mas só que o cara ficou falando que se ele chegar até lá, o seu plano vai ser totalmente arruinado, porque eles estavam tentando explodir o carro que a jovem senhorita estava nele. E assim que ele chegou no carro, ele perguntou se estava tudo bem. E o cara falou que estava tudo bem, mas ele não conseguiu sair da barreira a tempo. E agora sim tá o verdadeiro impasse. O que a gente deveria fazer? Ter uma bomba C4 debaixo do carro. Então eles estavam pensando: cara, a gente vai se afastar e vai explodir o carro e a nossa missão vai estar finalizada com sucesso. Mas aí é que tá o problema. Eles estão contra, mas só que o segurança, ele tá realmente tentando proteger a jovem senhorita. E o cara naquele momento ele tentou ativar a bomba, mas adivinha quem apareceu? Os examinadores, perguntando: ei, por acaso vocês viram um jovem por aqui? Ela também estava com plano de pegar a jovem senhorita. Sim, todo mundo tá tentando pegar ela, porque tem planos secundários que o primo dela estava envolvido e ela não pode agir no impulso, tem que pensar em algum plano. Foi aí que ela sugeriu utilizar a sua habilidade. Ela consegue criar uma habilidade tipo uma mochila, consegue botar pessoas dentro da mochila para poder levar para outro local. E assim que ela falou a sua habilidade, ela falou que poderia pegar a Yue Xian para tirar ela daqui. Foi aí que todo mundo ficou ali: não, é uma habilidade um pouco roubada. O jacaré ficou pensando: olha, é uma boa ideia. Mas ela falou que pode ajudar, mas vai querer outra coisa em troca. Ele falou que ela poderia pedir qualquer tipo de coisa, se ela ajudar a jovem senhorita a sair do local. Então tá tudo certo. Foi assim que eles foram conversando a respeito dos requisitos para tirar ela dali. Ela falou que pode botar mais ou menos 3 pessoas na sua mochila, tirando a Yue Xian. Depois disso eles foram conversando, acabaram aceitando as suas condições, mas parece que ela tá tentando capturar o nosso prota. Essa habilidade que ela consegue ver os seus movimentos antecipados, ela também consegue ver coisas do futuro. Ela fica vendo a visão ali de quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver. Depois disso ela foi passando as suas informações. Os examinadores também tinham o seu plano. Eles estavam tentando capturar a Yue Xian e também fazer as suas coisas secundárias com ela. Nesse momento cada um estava armando o seu plano, cada um estava dando as suas ideias, como vai acontecer. Adivinha quem estava ali na espreita? Ele mesmo, escutando tudo com a sua habilidade do som. Mas ele estava pensando: opa, como vai acontecer agora? O que eu deveria fazer? Foi aí que chegou uma pessoa ali de fininho atrás dele. E ele: epa, o que você está fazendo aqui? Ela: calma, calma, eu estou aqui para poder ajudar você, eu não sou sua inimiga. E o prota: quem é você, qual é o seu nome e que tipo de habilidade você tem? Ela tá falando que ela tem uma certa previsão. Ela consegue prever o que vai acontecer com ele. E ele: o que? Previsão? Percepção? O que? Eu não tô profecia? Ela: não, em um segundo ele vai atacar você, eu tô falando a verdade. Ele pensou que era mentira, mas foi aí que apareceu os tentáculos dele novamente e começou ali a segurar nele. E o prota: opa, eles cometeram um grande engano. Esse erro vai custar muito caro. Como vocês sabem, ele tem um poder de dar energia e ele também tem um poder de tirar energia. Assim que ele entrou em contato com aqueles tentáculos, ele jogou a sua energia pelos tentáculos, mas nesse momento ele também estava recolhendo a sua energia que ele tinha depositado, ou seja, ele recolheu a energia todinha do cara. O cara ficou com 0 de energia, ele ficou ali seco, parecendo uma múmia. Depois que ele recolheu essa energia, o seu poder aumentou cada vez mais, já que ele já tinha copiado essa habilidade dos tentáculos também. E agora sim, foi o seu grande final. Tu é doido, o cara é frio calculista mesmo. Mas ele não ficou satisfeito, então ele fez o cara mudar de cor. Conforme ele foi mudando de cor, adivinha quem apareceu naquele momento? Ele mesmo, o Búfalo. O segurança, ele levantou o carro e estava levando para outro local. Foi aí que apareceu o Búfalo, meu parceiro.
carregou todo mundo que estava em sua frente novamente. A examinadora sentiu ali o medo e falou: opa, eu não posso ficar aqui não. Ela utilizou seu espaço da mochila e entrou lá dentro, porque a sua segurança é prioridade agora. Depois disso, o Prota já estava falando que eles estão travados em sua mira. Não adianta se esconder. Ele estava ali se preparando para dar novamente aquele tiro de canhão, meu parceiro. Olha o tamanho da bazuca. Ele sapecou um tiro em direção nos examinadores, que acabou destruindo tudo que estava em sua frente. Depois disso, bom, o Búfalo novamente atacou, já que todo mundo estava pegando fogo e mudando de cor também. Ele deu aquele famoso... essa foi fácil demais. Enquanto isso, aquela figurante ficou admirando ele de longe, falando: que poder estrondoso é esse? Foi tão rápido, ele acabou com aquelas pessoas em questão de segundos. Ela, ei, calma. Se eu ficar com essa pessoa, eu tenho uma chance de sair vivo daqui. Aquela habilidade que ele jogou, aquela habilidade que ele copiou, aquela habilidade que fez ele mudar de cor, ela estava pensando tudo ao mesmo tempo. Ela chegou em uma conclusão. Ele também tem aquela habilidade de luz, que passou pela pessoa, copiou a sua habilidade e ela também ficou inconsciente. E o Búfalo atacou. Calma, calma. Será que ele sabia tudo isso antecipadamente? Então, se eu ficar com ele, eu posso aumentar minhas probabilidades de sobreviver. Eu tenho que ficar com ele. Eu vou ajudar ele a partir de agora. Foi aí que o Prota mandou ela continuar. Ela estava explicando: bom, a minha habilidade é previsão. Eu sei basicamente o que vai acontecer alguns segundos antes. E o Prota achou isso muito interessante. Mas ele estava falando que ele já sabia que isso tudo iria acontecer também. E ela: o que você está falando? Isso é verdade mesmo? Será que ele copiou a minha habilidade? Ele estava utilizando algum tipo de habilidade para poder conversar com ela telepaticamente. Meu parceirão. E ele tá falando também que ela tem uma habilidade muito boa e é qualificada para fazer parte da sua equipe também. Ele compartilhou a sua energia com ela e ela acabou despertando também. O seu nível de poder aumentou, foi para 1000 e pouco. Ele falou o seguinte: olha, contanto que você seja leal, eu não vou fazer nada com você. Eu quero que você faça uma pequena coisa para mim. Foi aí que ele falou: eu quero que você reúna todos os alunos em um certo local. E ela falou que vai fazer isso de bom grado, já que ela estava ali completamente admirada pelo seu poder. Falando que vai fazer tudo pelo Baixar. Então, você tá ligado, né? O Prota tava manipulando ela, enquanto ele ficava com aquele sorriso saliente no seu rosto. E o Jacaré conseguiu ali salvar o carro com a Yue Xian dentro dele também. Ele pediu relatório para ver o que aconteceu, quem tá vivo e quem não tá vivo. Bom, basicamente só ficou 2 pessoas vivas naquele instante. Depois disso daí, ele ficou falando que a situação ficou um pouco complicada para o seu lado. O Prota acabou aparecendo e falou que queria conversar com ele a respeito da situação. Mas o Jacaré falou que não tem mais nada para falar com ele. Eu vou acabar com você agora. E o Prota: calma aí, eu quero conversar com você. Eu não tô tentando fazer nada. Eu tô tentando salvar a Yue Xian também, porque eu salvei ela, mas você não tá acreditando. Ele resolveu falar com ele usando aquela habilidade telepática. Eu não sei se é telepática, mas parece que é mesmo, viu? Porque ele tá escutando a voz dele na mente dele. Então ele tava falando que tem uma bomba debaixo do carro, mas só que o Jacaré não tava acreditando. Isso daí era uma mentira da sua parte. Mas o Prota: não, cara, é verdade, tem uma bomba debaixo do carro. Mas ele não estava acreditando em sua palavra. Mas ele tentou ali bater de frente com o Jacaré, utilizando a sua habilidade dos tentáculos. Ele acabou conseguindo segurar o punho do Jacaré, mas tinha outro problema. O Jacaré era muito forte, ele foi pressionando cada vez mais ali o protagonista. E ele: calma, eu não vou conseguir segurar ele por muito tempo. Foi aí que o Jacaré ficou falando pra ele: opa, até quando você vai conseguir suportar? E o Prota: calma, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui de braços cruzados e deixar o cara esmagar eu, né? Então ele: aquele cara ainda tá vivo. Foi aí que ele falou o nome do primo da Yue Xian, falando: vai rápido, ele mandou eu vir aqui. Ele tava mandando aquele cara explodir o carro logo de uma vez. E o Jacaré: o quê? Isso realmente é verdade? E ele falou: boa, eu sabia que ele não iria abandonar os seus companheiros
companheiros. Ele ficou tão feliz que ativou a sua habilidade ali e estava quase explodindo uma bomba. E o jacaré saiu correndo disparadamente para tentar salvar a Yue Xian. Foi aí que ele chegou ali no figurante, conseguiu a tempo, mas só que tinha outro problema. Ele pensou que ele iria explodir a bomba, mas não, ele ficou ali falando: é o seu fim agora mesmo, adeus Yue Xian. Foi aí que o Prata jogou a sua luz em sua testa, conseguiu ali, ele conseguiu copiar a sua habilidade. E o jacaré jogou ele no chão, logo na sequência. Foi aí que o búfalo apareceu e sapecou uma pancada nele. Foi de Vasco. E o jacaré: opa, calma aí, então quer dizer que você me usou para testar a sua teoria e acreditar em você? Ele falou que sim, isso foi o necessário para poder fazer você acreditar que eu estou do seu lado, eu não sou seu inimigo. E agora você entendeu? Você não deveria acreditar em tudo que as pessoas falam. Inclusive essa mulher, ela ainda está viva. Então que tal você parar de fingir agora mesmo? Nesse momento seus tentáculos estavam envolvendo seu corpo. E ela ficou ali gritando: para com isso, para com isso. E o Prota: parar com isso? Oh, dá um tempo, né? Ele também copiou a sua habilidade de luz. O Prota estava copiando várias e várias habilidades ao mesmo tempo. Mas enquanto isso, tinha um camarada querendo se amostrar. Ele tinha uma habilidade. Ele pegou seu dinheiro e botou o dinheiro em sua testa e falou que esse escudo protege ele de qualquer tipo de coisa. Ele tentou botar sua teoria em prática e, como é de lei, olha, não deu muito certo não, viu? Enquanto ele estava se vangloriando: eu tô protegido, esse escudo vai me salvar de tudo. Adivinha o que aconteceu? O búfalo chegou e sapecou uma chifrada nele. Pois que aquele estudante tentou botar a sua teoria em prática, o restante do grupo ficou ali pensando: olha, a gente não tem informação suficiente, então vamos pensar com cautela. Foi aí que todo mundo tava pensando: é proibido alterar o meio ambiente, é proibido ali meio que mexer nas cores das coisas. Todo mundo estava ali tentando jogar a sua própria teoria para tentar acertar. Foi nesse vai e vem que todo mundo desistiu. Vamos ficar de boa, vamos ficar calmo. Mas só que outra pessoa tava ali desesperada, falando que seria o seu grande final. E ele: cala a boca, meu parceiro, tu tá zoando demais, vai que o búfalo aparece aqui também. Vamos falar baixo, Ning. Ele: calma, cara. E ele: cala a boca, meu irmão, a gente tá acabado, você sabe disso, porque você está resistindo. Cala a boca, por que tu tá falando isso, cara? Eu já tô desesperado o suficiente, eu não acredito nisso não. Ele acabou se ajoelhando no chão e falou: Kami, por favor, não me abandone, eu ainda tenho parcelas da minha moto para poder pagar. E o outro: meu coração está doendo. Cala a boca, Ning, por que você está desistindo tão rápido assim? Sobreviva, cala a boca. O quê? Nesse momento uma pessoa apareceu e estava explicando o que estava acontecendo. Olha, isso só vai acontecer se vocês mudarem a sua cor. O búfalo vai atacar vocês. Entenderam agora? E todo mundo: opa, mas como você sabe disso? Ela tava falando que tava com Baishai, mas só que Baishai tá tentando meio que fazer o extermínio da humanidade. Eu quero que vocês me ajudem. Foi aí que ele tentou ali fazer alguma pergunta, mas ela: cala a boca, deixa que eu falo, depois vocês fazem as suas perguntas. Tá explicando que quer que todo mundo se junte para poder derrotar Baishai, porque ele é o culpado dessa tal barreira ter se erguida. E todo mundo: isso daí realmente é verdade? Ela falou que é verdade sim, então quero que todos vocês me ajudem. Mas ninguém estava acreditando. Ela fez uma transmissão espiritual e todas as memórias que ela viu até agora estavam sendo compartilhadas com eles. E todo mundo: nossa, realmente, ele é um cara bem forte mesmo, viu? Então ela estava falando que precisa da ajuda de todo mundo para poder derrotar ele. Vamos utilizar a nossa inteligência contra o seu poder exorbitante que ele tem. E vocês dois vão ser a peça fundamental para esse plano. E o cara: ei, tem certeza que a gente deveria confiar nela? Bom, a gente não tem nada melhor para fazer agora, então vamos confiar nela. Esse cara aí, ele tem um ataque de tirar o oxigênio do ar em uma certa área, entendeu? Então ela tá falando o seguinte: olha, a gente vai chamar ele pra perto, você vai utilizar o seu ataque do oxigênio, ele vai ficar sem ar e a gente vai derrotar ele. Pronto, acabou, esse é o plano. Eles estavam gritando, falando: cara, vai dar super certo. E adivinha quem estava ali falando: vai dar certo, pode confiar. Ela tá falando basicamente que ela tá fazendo tudo isso pelo Baishai,
Ah, o Baixai é o futuro da humanidade. E o Prota, eu não acredito não. O que tá acontecendo? Essa dor de cabeça. Enquanto isso, ele tava ali conversando com o Jacaré. Olha, Jacaré, eu acho que você não deveria ficar tão tranquilo assim, porque ainda tem outra examinadora que está pela área. Mas por enquanto eu vou dar uma rodada. Eu não quero ficar aqui por perto. Ele utilizou aquela habilidade que ele acabou de copiar, a energia da luz, para poder subir no prédio. E adivinha o que o Jacaré tava pensando? Calma, essa habilidade não era da outra pessoa. No instante, como ele conseguiu copiar a habilidade dele tão facilmente assim? O Jacaré ficou ali sem entender, mas rapaz, o cara é complicado mesmo, hein? Mas agora eu só deveria focar em proteger a jovem senhorita, o resto é resto. Ele tava conversando mais uma vez telepaticamente, falando para ele não se preocupar e proteger a jovem senhorita, porque essa é sua missão agora. E assim apareceu novamente a examinadora, falando: eu tava tirando umas férias boas e tal, mas eu lembrei que tinha um compromisso com você. Não me pergunte aonde foi parar o restante, porque eu também não sei não, viu? Então ela perguntou: vamos dar início ao nosso plano agora mesmo. Mas só que o Jacaré já tinha entendido o que estava acontecendo. É, meu parceirão. E o Jacaré decidiu ali jogar de acordo com as regras. Bom, você vai me ajudar a tirar ela daqui? Ela falou que sim e tal. Você tem que me ajudar a capturar uma pessoa, aquele estudante. E o Jacaré: sei. Então quer dizer que você tá tentando fazer alguma coisa com a jovem senhorita também. Mas no final vai dar tudo certo. Pode confiar. Todo mundo ficou ali reunido no meio do pátio. E adivinha quem estava lá? Os confiantes, os melhores, os bravos, os que estavam exalando o cheiro da vitória. Pode vir que nós aguenta aqui, viu? E todo mundo estava ali pensando que isso iria dar certo. Enquanto isso ela pensava: esses dois vão ser muito úteis a partir de agora. E agora temos um flashback do passado do protagonista. Bom, ele foi feito de cobaia, o cara foi vendido, sofreu um bocado e no final estava ali sendo operado pelo diretor da academia, Puxi. Ele estava pedindo a pinça número 20, pinça número 16, pinça número 17, junto com a sua assistente. Eles estavam conversando e tal, tava ali abrindo ele e o Prota tava gritando de dor, falando por que ele tá fazendo isso. Mas o Percy tava falando pra ele não se preocupar, porque ele é uma bela de uma cobaia e é muito especial também. Depois disso ele removeu ali o coração dele. Depois que ele removeu o seu coração, ele ainda tava vivo, rapaz. Que isso, hein? O cara não é normal não, viu? E o Prota: o que tá acontecendo, cara? Por que isso tá acontecendo comigo? Foi aí que o Percy falou que não vai remover a sua mão, porque ela é especial. Depois disso ele falou que vai deixar o restante pra ela. Percy foi embora, enquanto a enfermeira estava ali conversando com ele o seguinte: olha, eu sei que você tá querendo que eu acabe com você, mas eu não posso fazer isso. Você tem um poder muito especial, que quase ninguém sabe, a não ser o Percy. Então eu quero que você me ajude também. Eu quero que você utilize essa sua energia neo. E ele: como assim? Que tipo de poder é esse que eu tenho? Você é um cara bem especial. Você tem um verdadeiro dom, a mão do Deus. E o Prota: o quê? Eu tinha esse poder o tempo todo e não sabia até agora. E ela falou que sim, por isso mesmo ele teve esse trabalho todo para comprar ele. Por mais que ele tenha rodado aí um bocado pela cidade, ele finalmente conseguiu encontrar. E o Prota: bom, já que ela falou isso daí, eu vou fazer um teste aqui, né? Ele botou a sua luz ali, ela conseguiu ali absorver a sua luz. E depois disso ele recebeu uma mensagem falando que ele adquiriu certa habilidade, o seu poder aumentou. E ele: como assim? Tudo isso tá acontecendo mesmo? Eu tenho esse poder? Ah, cara, eu não posso acreditar nisso não. Todo esse tempo eu tinha esse poder e até agora eu sofri. Não posso fazer mais isso não. Ele acabou pedindo a sua luz de volta. E ele conseguiu ali o que? Aumentar o seu poder quando ele recolheu a sua luz. Depois disso ele descobriu outra coisa. Parece que ele tem um poder que ele consegue renascer. É, meu parceirão, ele consegue renascer também.
por isso que o Perks nunca deixava ele morrer. Depois que ele descobriu essa habilidade, ele ficou com muita raiva. Ele pegou ali um bisturi, cravejou no seu olho e falou pra Perks: isso vai ter volta, eu vou pegar você. Sua seguidora fiel tava perguntando: Baishai, o que você está fazendo aí? Calma, calma, eu acho que você não entendeu. Eu desprezo vocês, eu não quero salvar vocês. E ela, o que você está fazendo aí, Baishai? Desça aqui, vamos conversar. Eu armei tudo pra você. E Baishai, muito obrigado, você fez um belo trabalho. E ela, eu não tô entendendo, por que você está falando assim? Ele tava explicando o seguinte: seres humanos, constantemente, eles evoluem, conseguem novas habilidades. Eles conseguem descobrir que eles são capazes de fazer tudo se eles estão dispostos a sacrificar uma certa coisa. E ele tá falando que tá satisfeito em sacrificar todos vocês para o seu bem maior. E ela ficou ali rindo. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? E o Prota, olha, eu tô de brincadeira, olha bem pra minha cara. Mas, Baishai, eu fiz tudo por você, por que você está fazendo isso comigo? Ah não, você é patética mesmo. Você achou que eu iria ajudar você? Não, não, eu sou a lei maior aqui e eu mando, vocês obedecem. Vocês vão ser o meu grande XP para poder upar aqui. Isso daí só é o mínimo que vocês podem fazer para ajudar uma entidade maior. Foi aí que ele ficou rindo e ficou tirando onda da sua cara. E ela, Baishai, você é louco? Como você pôde fazer isso comigo? Eu te ajudei. E ela mudou de lado, ficou falando pra todo mundo descer a porrada nele. Ele é o verdadeiro mal aqui. Os caras estavam bem preparados mesmo, viu? Olha só a preparação deles. E o cara, pode vir. Os caras estavam bem confiantes, viu? Sei não, viu? Se isso aí vai dar certo. Olha só o sorrisão, pensando, ele vai chegar perto e vou acabar com ele. A figurante tava sorrindo, falando que ela tem um número ao seu favor. Vamos acabar com ele agora mesmo. Todo mundo estava ali compartilhando a sua energia. E o Prota, vocês realmente estão tentando fazer alguma coisa. Primeiramente, olhem pra cima. E assim que todo mundo resolveu dar uma olhada, adivinha o que aconteceu? Ele estava utilizando a sua habilidade das sombras. Ele também utilizou a sua habilidade da luz para poder carregar a sua sombra. E assim ele fez uma sombra gigante em cima de todos. Foi aí que a figurante ficou preocupada, falando pra todo mundo sair daí. Mas ele, calma, calma, utilizou o controle do som para poder amplificar a sua voz e ficou falando pra todos ali. Mas só que os personagens secundários estavam gritando, falando como isso é possível, eu não vou deixar isso acontecer. Ele utilizou a sua habilidade para tentar parar aquilo, mas só que não aconteceu. E o Prota tava querendo a sua habilidade também, porque ele tinha uma habilidade que o outro não tinha. Mas o cara tava explicando que a traidora é ela que montou tudo isso. E o Prota, cala a boca, eu que armei tudo isso. Ele jogou a sua luz ali no companheiro e copiou a sua habilidade também. Pois que ele conseguiu copiar aquela habilidade, a sua luz se multiplicou. Ele fez várias e várias luzes ali sair do seu corpo. E assim ele foi tocando todo mundo com aquela luz e a sua habilidade foi crescendo cada vez mais. Tipo, o cara copiou mais de 900 e poucas habilidades ao mesmo tempo. Muito obrigado por vocês estarem aqui se reunindo para poder satisfazer o meu desejo. Todo mundo estava com pouca energia porque ele também consegue copiar a habilidade e sugar sua energia. E ela estava falando que cometeu um grande erro. E o Prota, calma, você não cometeu um erro não, você me ajudou. Mas ainda tá faltando a cereja do bolo, não acabamos ainda. Voltamos para outra parte do mundo. O diretor Perks estava ali meio que conversando com a sua assistente, falando que ele tá sentindo que aconteceu alguma coisa com a escola e ele tem que voltar rapidamente. E ela, bom, já que você tá pensando assim, né, então você deve voltar realmente. Ele tava muito preocupado com os seus alunos. Ele falou que ia deixar o resto para ela. E ele também perguntou se ela poderia ajudar uma loirinha que estava do seu lado. Ela falou que com certeza, qualquer coisa para poder ajudar o nosso diretor. Depois disso eles foram embora. Adiós, vamos logo. E isso só complicou a situação, porque ela ficou fazendo birra pra outra. Olha só a rivalidade.